boa tarde, estamos ao vivo aqui no Instagram, iniciando mais esta live aqui, nesse sábado, e o tema de hoje é Desmistificando a Comunhão com Deus. Quero que todos sejam bem-vindos e fiquem aqui com a gente até o final, que hoje o nosso tema é bem legal e eu tenho certeza que vai agregar muito a sua vida, o seu desenvolvimento, ao autoconhecimento. Eu vou estar encaminhando aqui o convite aqui pelo WhatsApp para algumas pessoas, enquanto o pessoal vai entrando aqui. Deixa eu mandar aqui. Isso. Boa tarde, o pessoal entrando aí, que legal. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Charlene, sou coach, educadora financeira, recentemente formada em numerologia cabalística, atendendo aí algumas pessoas já com essa nova ferramenta tão linda que veio só agregar na minha vida, no meu autoconhecimento, e é uma ferramenta divina. Sejam bem-vindos, Fabiana, bem-vinda, Malu já tá ali, bem-vinda, o Thiago, meu esposo, sempre dando aquele apoio aqui pra gente aqui na live. Obrigada. Então, eu já vou chamar a Malu. A Malu é a minha convidada de hoje, que vai estar aqui cooperando, colaborando, contribuindo com a gente aqui com esse tema, né? Desmistificando a comunhão com Deus. Mas o que é esse desmistificando essa comunhão com Deus, né? Vamos descobrir hoje. Deixa eu só ver como é que chama aqui a Malu. Deixa eu ver se eu me lembro. Aqui, convidar. Chamando. Chamei a Malu. Vamos ver se vai dar certo. Né? A Malu, ela é treinadora de inteligência espiritual. A Malu, ela está fazendo a formação comigo em coach de alta performance. Ela trabalha já com terapias holísticas, com constelação familiar. Eu acho que é tudo isso que a Malu faz. Deu certo, Malu? Você está aí? Manda mensagem aqui para mim, aqui se está dando certo, se está conseguindo entrar. Qualquer coisa, você manda o convite, tá? Manda a solicitação para você entrar na live. Oi? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Me fala aí se estão me ouvindo bem. Opa! Chegou a Malu, deu certo. O pessoal está ouvindo bem aí, quem está na live? Manda mensagem aqui para a gente ver. O meu chat aqui está travado. Não estou vendo se está... Sim, ouvindo bem? Então tá, recebemos um sim aqui. Você me ouve, Charlene? Oi, Malu. Oi? Consegue me ouvir? Consigo, aham. Boa tarde, Malu. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? E você? Como é que você está? Nossa, estamos bem, muito felizes em estar aqui nessa tarde, nesse aprendizado aqui com você. Com esse tema legal aí, né? Desmistificando a comunhão com Deus. E daí as pessoas devem olhar e pensar, mas desde quando a comunhão com Deus é mística, né? Para alguns, com certeza, não é algo natural. Para outras para outros assim já é alguma coisa assim mais místico. Outros, talvez, como eu, na minha vida já tive uma mentalidade mais engessada com relação ao que é a comunhão com Deus, mas eu creio que vai ser um bate-papo bem legal, né, Malu? Expandir a consciência, né? Vamos expandir a consciência. Expandir. Vamos convidar, eu vou mandar o meu aviãozinho aqui. Gente, manda o aviãozinho aí, convida as pessoas aí para estar participando da live, quem vocês conhecem, que acha que vai contribuir esse assunto. Vou mandar para umas 3, 4 pessoas aqui. A Karine, minha amiga abençoada, no catolicismo é bem místico, né? Então, deixa eu falar um pouco aqui da minha experiência com relação à comunhão com Deus e como que a gente acabou chegando nesse assunto, né, Malu? Eu sempre fui uma pessoa que, hoje eu vejo quanto que eu era religiosa,
mas no momento de eu ser religiosa, né, eu não me achava uma pessoa religiosa. Mas realmente eu era uma pessoa extremamente religiosa e quando falava assim, comunhão com Deus, ai, você precisa ter comunhão com Deus, na minha mente já ficava uma coisa assim, comunhão com Deus, eu preciso, para ter comunhão com Deus, eu preciso estar pelo menos, no mínimo, uma vez por semana na igreja, para que eu possa ter comunhão com Deus, para que Deus possa ficar feliz comigo. Então, se partindo desse princípio que Deus vai estar feliz comigo, eu estando uma vez por semana na igreja, eu quero deixar Deus mais feliz ainda, né? Então, eu preciso estar mais vezes na igreja, estar mais e mais e mais vezes na igreja, com maior frequência. Quanto maior a minha frequência lá dentro da igreja, mais eu vou deixar Deus feliz. Isso é uma mentalidade de um Deus bem humano, né? Um Deus assim, bem carnal, né? Que a gente precisa fazer coisas para que ele fique feliz, porque senão ele vai ficar o quê? Vai ficar triste, vai ficar chorando lá no céu. Várias vezes eu escutava isso, né? Se você não fizer tal coisa, Deus vai ficar triste com você. Deus está chorando. Daí eu ficava, meu Deus, eu vou ser culpada da tristeza de Deus, né? Jamais, né? Então eu quero deixar Deus feliz. E até... Passou uma moto aqui. E até, muitas vezes, eu tinha, assim, minha frequência de oração, o meu momento de oração em casa, eu ficava buscando bastante, né, na espiritualidade, porque eu queria que Deus ficasse feliz comigo, lógico, né, não só dentro da igreja, mas quando eu estava na minha casa, o negócio era fazer Deus feliz. Então, várias vezes eu julgava muito as pessoas que não estavam dentro da igreja, que não tinham essa vida de comunhão com Deus, né? Que eu tinha desenhado aqui dentro da minha cabeça. Então, quando via alguma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor, né? Que a gente fala, aquela pessoa está afastada ou a pessoa está desviada, e eu ia lá, né? Com aquela toda a minha boa intenção, levar uma palavra para aquela pessoa se converter novamente, né? Retornar para os caminhos do Senhor, que ela estava perdida e estava fazendo Deus ficar triste ainda, além do mais, né? Porque se ela não estava dentro da igreja, né? Deus estava lá chorando por causa dela. Então, e às vezes as pessoas falavam assim para mim, Malu, não, eu não vou na igreja, mas eu tenho a minha comunhão com Deus em casa. Nossa, eu ficava completamente escandalizada com aquilo. Eu falava, gente, como que uma pessoa tem comunhão com Deus só em casa, né? Isso não pode acontecer, né? Porque a Bíblia, e deixava vários versículos lá, porque a Bíblia fala que a gente tem que ter a comunhão com os irmãos na igreja, que tem que frequentar, que tem que isso, tem que aquilo. E eu realmente, eu não conseguia acreditar que uma pessoa tinha capacidade de ter comunhão com Deus sem estar ligado a uma igreja, né? Então, quando no passado falavam para mim de comunhão com Deus, era todo esse desenho, né, de comunhão com Deus que passava pela minha cabeça. Extremamente religiosa, mas se viessem falar para mim assim, Charlene, você é uma pessoa religiosa, eu falava, não, eu não sou, eu entendo todo mundo, eu aceito todo mundo, mas realmente eu ficava muito mal se eu não conseguisse, ou até mesmo se eu, sabe, aquele momento que fala assim, hoje eu não estou afim de ir na igreja, né? Não estou afim, não estou com vontade. Aquilo acarretava sobre mim um peso tão grande, uma dor, uma culpa, né? Porque se eu não estava lá, imagina, como que Deus ia estar se sentindo, né? Então era uma culpa, uma cobrança, um peso desnecessário. E isso tudo vem pela religiosidade, por esse misticismo, né? Que a religião, querendo ou não, traz, né? Dessa comunhão que a gente tem com Deus, né, Malu? Na verdade, é uma grande diferença, né, entre o que é religião e o que é espiritualidade, né? E quando a gente traz o tema para desmistificar, é exatamente a gente inserir mais espiritualidade na nossa vida. A religião é importante, muito importante, mas religião com espiritualidade é fundamental. A espiritualidade nos torna livres.
né? Porque a religião, em muitos aspectos, por ela trazer uma certa ritualística, ela nos prende a certos padrões, né? Então, a religião é algo que você olha para fora. São as regras, são os padrões, é o que a religião A impõe, é o que a religião B impõe. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de liberdade. Primeiro e principalmente porque a gente não olha mais para fora, a gente não olha para as regras, a gente não olha para o que está imposto, a gente olha para dentro. Espiritualidade é um caminho de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, quando a gente olha para a espiritualidade, quando a gente se conecta com a espiritualidade, a gente vai buscar o que está dentro da gente, a gente se conecta com a nossa essência, com os nossos valores, com os nossos talentos, com aquilo que Deus deu para a gente e que é só nosso. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. E aí a gente começa também a acessar a nossa intuição, porque todas as respostas elas estão dentro, elas não estão fora. Então, quando a gente acessa a espiritualidade através dessa comunhão íntima com Deus, porque Deus não está fora, Deus está dentro. Nós somos partes divinas, né? E nós somos, em essência, nós somos puros. As pessoas costumam dizer, nós temos defeito. Nós temos muito defeito, mas em essência nós somos puros, justamente porque nós somos parte de Deus, né? Então Deus não está fora como aquele velhinho barbudo, né? Como lá na infância a gente pensava, né? Tá lá em cima, lá no alto. Deus não está lá no céu. Deus está dentro da gente. E ele está fora da gente, ele está em tudo. Deus permeia tudo, né? E por pensar assim, por ter essa conexão, é que a nossa intuição aumenta mais e a gente encontra as respostas dentro da gente. A gente consegue acessar as melhores respostas. Porque como somos seres individuais, apesar de semelhantes, nós somos individuais. Cada um tem a sua forma, cada um tem a sua unicidade, tem os seus talentos, tem aquilo que te diferencia um do outro. E cada um tem a sua missão, tem o seu propósito, que eu chamo missão, propósito de alma, né? Não o propósito do ego, mas o propósito de alma. O que você veio para fazer aqui na Terra, né? E aí, olhando para isso, a espiritualidade nos liberta desses dogmas religiosos, né? Não que Que é tão você não pesado, possa, né? não que você Que não é possa tão cumprir a pesado, sua né? exatamente, você dentro da sua religião levar a espiritualidade. E a nossa proposta é exatamente essa, levar para a religião a espiritualidade. Você não precisa sair da sua religião para ser uma pessoa mais leve, mais feliz, mais autêntica, menos julgadora, olhar para dentro e não olhar para fora, né? Porque aí é a questão. Quando você fala essa questão de menos julgadora, eu me conecto muito nisso, porque dentro do meu desenvolvimento, buscando a espiritualidade, dentro aqui da religiosidade, né? Eu vejo hoje o quanto no passado eu era uma pessoa julgadora, né? E o julgamento ele vem em todo tempo, né? Todo dia a gente tem que se policiar. Então, dentro do cristianismo, muitas vezes, né, nós, como cristãos, evangélicos, católicos, né, até tem alguns vídeos meus que eu falo, que quando eu estava dentro da igreja católica, eu falava assim, nossa, só a igreja católica é a igreja certa, é a igreja correta. Nenhuma outra religião tem alguma coisa certa. Quando eu fui para a igreja evangélica, eu levei isso comigo, né? Essa crença. Só o que eu estou fazendo aqui é o correto. Então, eu queria converter todo mundo. Então, eu estava ali fora, né, da espiritualidade. E estava extremamente conectada na religiosidade, porque eu não estava olhando para dentro, né, Malu? E eu já fui meio que ao contrário disso, né? Eu fui para outro polo, porque eu já passei eu comecei lá no catolicismo, eu cuidava dos jovens, e depois eu fui para o meio evangélico, né? Mas eu sempre com aqueles questionamentos internos. Eu nunca peguei tudo que me foi falado e levei
ao pé da letra. Eu sempre questionava, eu não questionava externamente, era uma conversa mesmo comigo. Será que é isso mesmo? Será que é assim mesmo, né? É isso, é aquilo? Será que é tão taxativo? Eu já tinha essa vertente, né? Só que eu buscava, era uma busca incessante por essa espiritualidade que eu vivencio hoje. Só que eu não conhecia. Então eu buscava nas religiões esse preenchimento da minha alma nesse sentido. Então, eu achava que era na religião que eu ia encontrar isso. Então, eu passei por várias religiões, mas não me limitava a olhar aquilo ali como algo posto. E sempre olhando com respeito para as outras religiões. E me incomodava um pouco, porque no seio de determinada religião, às vezes até entre as igrejas evangélicas mesmo, né? Uma tem aquele preconceito, né? Aquele olhar julgador para o outro. Isso a gente vê muito. A gente esteve lá dentro por muito tempo e a gente percebia isso. E eu via isso, não via isso com bons olhos. Então, era uma coisa que era uma prática que eu não vivenciava. Eu não partilhava dessa postura, né? E aí eu me sentia sempre um pouco assim rebelde, porque era aquela que não ia me adequando muito. Aí quando eu via que não ia dar para mim, eu saía, né? Eu saía. E eu já fui, olha, eu já fui de uma igreja evangélica que usava véu, que não ia à praia, extremamente radical. Com 14 anos eu estava nessa igreja, né? Então, assim, muito radical. Só que era por dentro, sabe? Era por dentro, era por dentro. E nesse caminho todo, hoje eu percebo o quanto a espiritualidade me encaminhou para conhecer de tudo um pouco, para perder esse olhar julgador, né? A religião, ao meu ver hoje, ela separa o homem. E a mensagem de Jesus, quando ele esteve na Terra, foi de unir, é amor, não é de separação, né? Então, acho que já é tempo da gente expandir a nossa consciência com relação a isso e trazer, sim, mais espiritualidade para a nossa vida. E é no dia a dia, não é no tempo. E até o termo religião seria para fazer esta religação, né? Ligação. E muitos acabam se perdendo com relação até ao próprio termo e leva tudo para o excesso, né? E tudo aquilo que vai para o excesso sai do equilíbrio e não é saudável, né, Malu? Todo o extremo, né? Se você está feliz demais, alegre demais, ali atrás tem alguma coisa que você está inconscientemente escondendo, tapando, alguma coisa que você quer suprir, uma dor. Se você está triste demais, também você entra num desequilíbrio. Então, o universo é equilíbrio, é perfeito e harmônico. Então, se a gente não se integra com as leis universais, a gente não vai conseguir ter esse equilíbrio, né? E que frequência a gente vai estar vibrando, que sinais a gente vai estar emanando para poder atrair para a gente sempre o melhor. Agora, o divisor de águas na minha vida com relação a essa dualidade, né, entre religião e espiritualidade, né, de achar que aqui é o caminho certo, é ali, a preocupação de estar fazendo a coisa certa, de estar agradando a Deus, de realmente estar no caminho certo. Isso aí eu sempre tive essa preocupação também, por isso eu ia permeando pelas igrejas para poder entender isso, mas o grande divisor de águas para mim foi a partir do meu autoconhecimento, né, para começar a entender quem eu sou, ir em busca dessa conexão com a minha essência, e em 2018 eu ter conhecido e ter desenvolvido em mim as competências da inteligência espiritual, ou seja, quando eu conheci a inteligência espiritual, fez muito sentido e trouxe todas as respostas que eu buscava até então dentro das religiões. E aí eu percebi que realmente, sem culpa nenhuma, hoje eu não preciso mais de religião. Não significa que algumas pessoas não precisem. Algumas pessoas precisam muito, porque precisam ter aquele direcionamento que às vezes não consegue sem uma religião, né? Outras não precisam. Então, eu já me encaixo nesse momento. Isso não significa que eu não tenho comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus é diária. É quando eu contemplo tudo, é quando eu vejo o belo em tudo, é quando eu vejo o milagre em tudo, né? E quando eu vejo aprendizado em tudo. Tudo que me chega, eu olho,
sempre me perguntando o que que eu posso aprender com isso, ou o que que a vida quer me dizer, o que que Deus está querendo conversar comigo, que eu ainda não vi, não entendi. Então, assim, e isso traz paz, isso traz plenitude, né? E é sobre essa nova forma de ver a vida, de viver a vida, que a gente está aqui. Eu e a Charlene estamos para trazer essa leveza, né? Essa forma de comunhão com Deus que torna a gente leve e livre. E livre, porque É, assim, se você quer ir à igreja, não tem problema nenhum. Se você quer ficar em casa hoje, não está bem para ir para um culto, também não tem problema nenhum. Não vai ser Deus que vai te punir, né? A gente se pune. Deus não vai ficar triste nem chorando lá no céu. Ai, ela faltou no culto hoje, faltou na missa. Meu Deus, Deus falando, meu Deus, né? Meu Deus, o que será de mim, Deus, agora? Que a minha serva não tá presente lá no culto. Uma coisa interessante, Malu, você falou assim da sua busca, que você estava na igreja católica, daí foi para a igreja evangélica, passou por várias igrejas e foi conhecendo até chegar no autoconhecimento, né? Tem muitas pessoas que dentro do meio, talvez, evangélico é esse termo que eu vou usar mesmo, são os desviados, né? Dentro do termo da igreja evangélica, dos cristãos evangélicos, e no catolicismo falam, né, o afastamento, estão afastados ali da igreja. Mas tem muitas pessoas que são chamados desviados, né, das igrejas, que chegam nas igrejas, passam pelo batismo ali, são recebidos e logo já não se conectam com alguma coisa, faz com que a pessoa não se sinta mais bem, né? Se sinta aquele peixinho fora d'água, né? Não consegue ficar dentro de uma igreja, de outra, de outra. E muitas vezes lá, os cristãos lá dentro, né? Estão lá, né? Cheios de boa vontade, querendo converter os irmãozinhos, né? E não entendem por que, que as pessoas não ficam, não conseguem entender por que, que as pessoas não conseguem ficar, né? Se conectar com essa linguagem. E muitas vezes essas pessoas afastadas, desviadas, também sentem essa culpa, né, interna, que isso que é pregado dentro da igreja, que você precisa ter essa comunhão com os irmãos. Claro, é muito bom, né, você ter comunhão com as pessoas, você tá numa convivência, ser pertencente a algum grupo, né? Mas quando as pessoas não conseguem ter mais essa ligação com a religião, né? Que dica que você, Malu, podia dar para essas pessoas que hoje não conseguem mais frequentar um centro espiritual, não conseguem frequentar uma igreja porque já não se conectam mais com a forma do ritual nas igrejas, com a forma, inclusive, de oração, com as leis, com os dogmas, com tudo isso que às vezes a pessoa não está mais no tempo dela, né? E às vezes a pessoa pega e se sente culpada, pensando, né? Talvez eu estou aqui afastada do seio da igreja, estou afastada aqui de uma cobertura espiritual que é muito colocado, né, a autoridade daquela pessoa que está dirigindo ali na igreja, como se ela fosse a pessoa que iria estar protegendo espiritualmente as demais, e às vezes a pessoa que está fora, que não consegue se conectar, acaba caindo numa cobrança interna, numa frustração, por não se ajustar mais, por não servir mais nesse aquário, né, que seria a igreja, talvez, né? Jesus, quando veio à Terra, ele veio, né, e é o nosso grande mestre, né? Não houve e não haverá outro igual a ele. Ele foi o nosso mestre durante a passagem dele aqui na Terra e ainda é o nosso grande exemplo. Só que nós estamos numa era em que nós precisamos ser mestres de nós mesmos, através desse autoconhecimento, do autodesenvolvimento e dessa conexão espiritual, né? De uma nova forma de ver e de se conectar com a espiritualidade para trazer essa liberdade. Então, segundo a inteligência espiritual, a gente não precisa de um mestre de fora para poder dizer qual é o meu caminho.
essa conexão e essas respostas eu consigo diretamente, em comunhão com Deus, em conexão com Jesus, encontrar aqui dentro de mim. Né? Então, é nesse caminho de se conectar numa forma de orar que, para mim, é diferente, porque não necessariamente a gente precisa ficar horas e horas orando. Quando a gente traz para a gente, como dica, estado de presença, há uma grande diferença. A maioria das pessoas, elas vivem no automático, né? Então, trazer o estado de presença para poder estar mais consciente do que está fazendo, do que está pensando, do que está sentindo, né? Olhar a vida com outros olhos, o que tem de aprendizado naquilo ali que eu não vi, o que aquela pessoa que está chegando para falar para mim vai acrescentar na minha vida. E se a gente já começa com o nosso pote cheio, o que é o nosso pote cheio, né? Com as nossas convicções, com as nossas crenças, quando a gente não se esvazia para escutar um pouco o que o outro tem para trazer, quando a gente já olha para o outro com esse ar julgador, a gente já está colocando uma barreira nesse aprendizado e nessa conversa que Deus quer ter com a gente através das experiências. Porque, na verdade, é isso. Deus conversa com a gente através das experiências o tempo todo. Deus conversa com a gente através de uma leitura no livro. Quando você entra na internet, de repente, chega para você um assunto que você não sabia, mas que aquilo vai te acrescentar alguma coisa, através de um livro e também através das pessoas, né? É no relacionamento com o outro que a gente cresce. Deus não colocou a gente para viver sozinho. A gente vive numa sociedade. Então, é com o outro que a gente aprende. Então, enquanto a gente está disponível para escutar, para aprender, isso vai dizer muito sobre a gente, sobre a nossa trajetória. Meditação, respiração, são formas poderosíssimas para a gente trabalhar a nossa conexão, o nosso silêncio, né? Porque o que acontece? As pessoas estão muito no piloto automático, pensando no passado ou pensando no futuro e não vivem o presente. Então, quando a gente medita, quando a gente para respirar, quando a gente para ficar no silêncio, sem procurar pensar em problemas, simplesmente ficar contemplando algo, a gente começa a entrar nesse estado meditativo e a gente começa, inclusive, a ter um aumento da nossa intuição. A gente começa a ter novos insights, novas ideias, e a gente vai percebendo as respostas chegando. Então, está atenta ao seu olhar, o que você está observando, o que você está aprendendo. Uma coisa muito importante, o sentir. A inteligência espiritual, ela nos conecta com o nosso sentir, com o nosso coração. Por isso que aumenta a intuição, porque eles estão interligados. Então, o que eu estou sentindo? Às vezes a gente está numa conversa com alguém e começa a sentir um mal-estar, né? E o que aquilo quer dizer para você? O teu corpo sempre quer dizer algo para você. Então, por que a gente vai ficar esperando respostas do outro se o teu corpo te diz tudo, se o teu coração te diz, se a tua intuição te diz? Então, essa é a verdadeira comunhão, o que eu entendo hoje como comunhão com Deus e que, para mim, transformou a minha vida, transformou os meus resultados, transformou os meus relacionamentos e cada vez mais eu venho aprendendo e vejo a espiritualidade o tempo todo, Deus me guiando por entre essa seara que a gente vai, né, até que a gente se conecta com a nossa essência, com a nossa missão. Então, hoje eu tenho isso tudo muito claro na minha vida, né? Mas foi uma busca de quase uma vida inteira, porque isso aconteceu mesmo de fato. Vamos dizer que de 2014 para cá, eu entrei nesse processo. Quando eu li aquele livro A Cabana, foi também um diferencial muito grande, porque aquele livro me respondeu muita coisa que eu questionava dentro das religiões. Então, é até uma indicação para quem nunca leu aquele livro, né? Mas esse divisor mesmo de águas veio com a inteligência espiritual, para eu trazer essa leveza, né, para a minha forma de lidar com a vida e de lidar com Deus, né, que é tão poderoso na minha vida, tão imenso, né, e que está sempre ao meu lado em todos os desafios que eu passo na minha vida, como o último agora, que é o luto, né? Então, Aham.
É muito importante esse aprendizado que a inteligência espiritual me trouxe. E aí você perguntou o que a gente fala para essas pessoas, né, que são os excluídos, né, Os os que não desviados, né? os Os desviados, né, afastados. desviados que são os excluídos, né, eles se excluíram ou alguém excluiu eles, que se junte a nós e que sejam muito bem-vindos, porque vocês vão encontrar uma egrégora aqui muito poderosa de transformação mesmo, de vida. É verdade. Quando você fala ali, né, de intuição, né, e você estava falando também dos ensinamentos de Jesus, eu creio que para nós aqui que temos essas raízes cristãs, esse aprendizado no meio do cristianismo, que o que Jesus tentava nos explicar sobre a intuição era você permitir o que o Espírito Santo, né, dominasse ali sua vida, né? Que Jesus ele falava, ó, o Consolador virá, o Espírito Consolador, né, o Espírito Santo, dei ouvidos ao Espírito Santo, e que é essa que é pregado tanto dentro da igreja, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, eu, eu, eu acredito que a gente pode fazer para poder estar entendendo, né, quando se fala em intuição, que dentro do mundo cristão tem tanta desinformação que às vezes a pessoa fala assim, não, não posso dar ouvido a essa questão de intuição, a esse sexto sentido, né? Mas seria o que Jesus ensinou com relação ao Espírito Santo, né? Que é essa parte divina que está dentro de nós, né? Que nós já nascemos com essa essência divina que nós chamamos de Espírito Santo. Outras vertentes de conhecimento chamam ali de centelha divina, e também está dentro aqui, né, quando se fala a chama do Espírito Santo, né, já está relacionando que não é coisas diferentes, né, que às vezes a pessoa fala, ai, eu tenho o Espírito Santo, e a outra fala, não, eu tenho o eu superior dentro de mim, e acha que é coisa diferente. Não, a outra está lá com a centelha divina, ou E a é tudo a mesma intuição, mas coisa, seria... é só nomenclatura, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Esse consolador que Jesus prometeu, ele está aqui com a gente o tempo todo. Mas eu só acesso tendo essa comunhão, olhando para dentro e sentindo isso, né? Então, uns vão dizer que é o superior, outros vão dizer que é centelha divina, e eu digo que é tudo isso junto, é tudo uma coisa só. Né? É só uma forma de ver, não está certo, não tem errado, é só uma forma de ver. Cada um sente de um jeito, né? É, tem um que vai falar mais que é assim, outro vai falar. E tá tudo bem. Eu acho que assim, a gente não pode impor que é assim, que é assado. É o que se ajeita ao que aquela pessoa acredita, a como ela sente isso. Né? Hoje eu não tenho problema nenhum em falar sobre o universo, Deus, Jesus, que para mim é tudo uma coisa só. Entendeu? Quando eu estou falando em universo, eu estou falando em Deus, porque ele é a fonte primária de tudo, ele criou tudo. Né? A partir dele se formou tudo, inclusive a gente. Né? Em momentos eu vou falar Deus, em momentos eu vou falar, porque hoje a minha pegada é mais espiritualista, é uma coisa muito ampla. Mas eu entendo quando o Evangelho traz a questão do Espírito Santo, que também é isso. Né? Que também é isso. Eu vivenciei, e é esse consolador, que ele está com a gente o tempo todo. Está dentro da gente. Né? Esse pedacinho de Deus que está dentro da gente. Porque E se Deus a é uma gente lê energia. ali nos evangelhos, desculpa, a gente lê ali nos Deus evangelhos, né, Malu? Jesus dá muita ênfase na necessidade que as pessoas têm de ter essa conexão interna, né, com essa divindade, né? Muito mais até, ele fala, não entristeceis o Espírito Santo que está ali dentro de você, não deixa, tipo assim, não tem problema você me entristecer, porque eu estou fora, mas isso que está dentro de você é muito mais importante do que o que está fora, né? é um chamado para quê? Para olhar para dentro, não para fora, né? Isso.
O que às vezes acontece, né? Às vezes a gente se preocupa muito em converter a outra pessoa, né? Em transformar quem está fora de nós e olhando e falando assim, ó, o que acontece comigo só acontece comigo porque fulano fez isso, o ciclano fez aquilo. E a gente, inúmeras coisas que a gente pode estar culpando aí. A pandemia, o governo, tudo, né? E esse convite de estar desmistificando essa comunhão também é um convite para olhar, né? Olhar para si, porque independente do lugar onde nós estamos e a situação que nós vivenciamos, a comunhão com Deus é independente do estado que está fora, né, Malu? Quando às vezes as pessoas se entristeceram nesse período, né, de não poderem sair de casa, de não poderem estar frequentando cultos, lugares, né, com muitas pessoas ali. Então, muitas pessoas se entristeceram nesse momento, né, por essa necessidade externa. E também foi um convite, né, para essa comunhão. E provavelmente, né, mais um ponto que eu quero colocar aqui, que com certeza deve ter muitas pessoas que são religiosas e são extremamente espiritualizadas, enquanto tem outras que são espiritualizadas e não são nada religiosas. E também tem aquelas que são religiosas e não tem nada de espiritualidade nelas, né? E nós estamos aí convivendo nesse meio, né? Todos estamos nessa convivência e é importante essa questão do não julgamento, como você falou, que você consegue hoje olhar, né, para a sua trajetória, para a sua vida e ver que hoje você não tem dependência de ter um templo físico para que você tenha essa comunhão. E a pandemia trouxe um pouco disso, trouxe isso também, né, Charlene? De fazer com que as pessoas se olhassem mais, né, olhassem para dentro de si e dali de onde ela está, fazer o que ela precisava fazer, né? Trazer essa comunhão, não ter que ir a um templo para isso, né? A pandemia veio trazer uma nova forma de ver e viver a vida, inclusive com relação às religiões também, né? Porque as pessoas não podiam ir até o templo, e aí, né? E tiveram que lidar com isso, porque eu não passei tanto por essa dor, mas, né, você mesma diz o quanto isso para você era né, dolorido, né, de não ir, não estar ali por sentir essa necessidade, né? E a gente percebe muito, e é por isso até que a gente se conectou para levar esse tipo de assunto, porque é uma dor que a gente passou, né? É uma dor em busca de estou fazendo a coisa certa, estou agradando a Deus, qual é o melhor caminho, eu quero me conectar com Deus, eu quero fazer a coisa certa, mas será que é certo só esse caminho? Será que é certo só essa religião? Será que é certo só esse templo, né? Então, é uma dor que as pessoas passam, porque às vezes elas vão porque elas querem ter essa comunhão com Deus, mas lá dentro, no coração delas, tem um peso, tem algo, né? E esse peso é exatamente isso, né? Quando a gente não leva leveza para as coisas. Então, a religião, a gente tem que ser leve, assim como tudo na vida tem que ser leve. Se está pesado, tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa errada. Então, é isso que a gente precisa questionar, mas não precisa questionar o outro, não precisa olhar para o outro. Questiona a si própria para encontrar a sua resposta dentro de si. Porque eu tenho certeza que, de alguma forma, de algum jeito, Deus vai te trazer essa resposta. Né? Nessa comunicação diária, né? De estar hoje só acrescentando aqui, né? Com relação às minhas experiências de comunhão com Deus, que eu fui migrando dessa necessidade, que realmente eu tinha uma necessidade extrema e eu sofria muito quando eu não podia ir na igreja ou quando eu não queria ir na igreja. Também era uma dor muito grande o dia que eu olhava assim, que eu estava cansada, que eu estava sobrecarregada, qualquer coisa, e eu realmente não queria ir na igreja. E aquilo me trazia uma culpa muito grande.
E quando fui ouvindo essas mensagens, né, de que realmente eu estava num comportamento completamente religioso, mesmo querendo, né, conectada ali com essa religiosidade, e isso não era saudável, apesar de buscar a espiritualidade, porque eu estava buscando a espiritualidade por meios extremamente religiosos, que essas religiosidades, essas tradições, até é cantado isso dentro da igreja, né? Que a religiosidade, que a tradição nos afastam de Deus. Isso é cantado dentro da igreja, mas o nosso comportamento continua sendo um comportamento religioso. E a gente não quebra a religiosidade com a própria religiosidade, né? A gente não se desfaz de um comportamento religioso fazendo sempre a mesma coisa, vivendo um padrão religioso. Então, essa comunicação, quando começou a vir para mim, não foi uma coisa fácil, né? Romper com padrões limitantes não é fácil, é extremamente difícil, é extremamente dolorido, dói demais, né? E essa comunicação que vem, às vezes, confronta. No meu caso, a comunicação para me falar que o que eu estava fazendo não era uma coisa saudável para mim, não para Deus, né? Para Deus estava ótimo como estava, né? Deus é Deus soberano, mas para mim não estava sendo saudável. E quando essa comunicação começou do Espírito Santo, dessa intuição interior, começou a confrontar a minha religiosidade, isso doeu, né? Nossa, doeu bastante. Foi, foi sofrido, foi doído. Não foi um processo fácil, né? Você pegar e se desfazer de tudo aquilo que você realmente acredita, né? Porque realmente acreditava que era saudável para mim estar maior frequência dentro da igreja. E, e julgava demais quem não fazia isso também. Então, vários comportamentos, várias coisas que só olhando para dentro é que a gente consegue interpretar, entender que, ó, realmente não é assim, né? E é um fardo tão pesado, né? Que Jesus ele fala para nós ali: tomai o meu jugo, tomai o meu fardo que é leve, né? Para que carregar um fardo tão pesado? E a gente fala: não, não, vamos carregar esse aqui que é mais pesado, vamos levar esse daqui, e não quer. E a mensagem que ele trouxe, realmente essa mensagem de viver uma vida baseada no amor, né? Uma coisa que de vez em quando eu gosto de falar é que eu imagino Jesus assim como um desses guru, né? Da atualidade, assim, que começa a caminhar e as pessoas vão lá para o meio do mato para ver o guru, vão lá para o meio da montanha, sobe, né? Jesus era, né? Gostava de estar lá na beira da praia, em cima dos morros, no meio do mato. As pessoas iam, né? Não havia essa necessidade. Nasceu dentro de uma sociedade extremamente religiosa, mas não era a pessoa religiosa, né? E a religião veio depois. A humanidade veio corrompendo ensinamentos que hoje, graças a Deus, têm se aflorado novamente. A gente tem despertado para essa nova consciência, para expandir a consciência cada vez mais, né? Ao contrário, né? Ele veio romper com padrões religiosos, inclusive, né? Então, se a gente for parar para pensar em termos históricos, em termos culturais, a gente já nasce devedor, né? De acordo com as crenças religiosas, a gente já nasce devedor, porque Jesus foi crucificado por nossos pecados. Então, isso já traz um peso, né, no inconsciente coletivo que é muito nocivo para a gente enquanto ser vivo, ser energético, ser espiritual, porque por trás disso existem muitas crenças, inclusive financeiras, que vão reverberar em toda essa história aí religiosa, né, que a sociedade acabou implementando desde lá da Igreja Católica, quando começou isso aí. Então, nós meio que já nascemos culpados. Então, quem aceita ser culpado, né? Eu me libertei dessa culpa. A inteligência espiritual me libertou disso, a espiritualidade me libertou disso. Então, eu não me sinto mais culpada. E aí, a reflexão que eu deixo aqui é o quanto você se sente culpada por estar praticando uma religião ou por não estar praticando, né? Qual é o peso que vem, né? Quando você saiu de uma determinada religião porque
não estava satisfeita ali, que viu algo ali, por que a culpa? Né? Por que não encontrar um outro caminho, uma outra forma de levar a sua espiritualidade adiante? Então, é um convite para reflexão. E a gente deixa aí esse convite, né? Para ter essa comunhão com Deus, independente do local onde esteja, né? Que seja um ato constante e diário, que não necessariamente precisamos ser pessoas religiosas para ter comunhão com Deus, trazer essa consciência do não julgamento, do entender, né, o estado de consciência de cada pessoa, entender a necessidade e olhar para dentro, principalmente, né? Porque quando a gente se ocupa olhando para nós mesmos, a gente não tem tempo de ficar se ocupando em querer corrigir o outro ser que está do nosso lado, né? Porque quando a gente começa a se investigar a fundo, né? A gente começa a ver, nossa, tenho bastante trabalho aqui. Tem muito, não precisa cuidar da vida do outro, né? O meu Tem marido, o meu bastante marido, trabalho. meu marido dizia que Deus deu uma vida para cada um. Então, se a gente já tem a nossa, por que a gente tem que olhar para a do outro, né? Então, vamos olhar para as nossas. E como é que a gente faz isso? Buscando autoconhecimento. Essa é a porta de entrada para uma expansão de consciência, para uma mudança de comportamento, para uma mudança de hábito e para uma mudança de resultados. Não tem outro caminho. Se eu não me conheço, se eu não sei dos meus potenciais, se eu não sei dos talentos e dons que eu tenho, que Deus me deu, como é que eu vou valorizar isso? Como é que eu vou levar isso para a vida? E é muito, muito mais do que isso, porque se eu reconheço isso em mim, eu tenho condições de levar isso para as outras pessoas. Aí eu começo a não viver o meu mundo só, mas eu começo a me colocar como instrumento a serviço da vida, a serviço de algo muito maior. Então, o que a gente veio fazer nessa terra não é sobre nós, é sobre o que a gente pode fazer pela humanidade, pelo outro, e também fazer por nós. Então, não é sobre nós, sobre o ego, é sobre algo muito maior. Que bonito, né, Malu? Muito maior, né? Essa questão através da nossa própria mudança, ser mudança, né? Através da própria transformação das nossas curas. Isso, o Ho'oponopono me ajuda muito, me ajudou muito, me ajuda muito, né? Quando eu me conecto ali com sentimentos negativos, com circunstâncias que me entristecem, né? Em vez de cair naquela vitimização ou naquela raiva, trazer essas palavras do Ho'oponopono e tentar entender o porquê, né? Não numa questão de questionamento, mas o porquê para que eu possa evoluir, né? E me desconectar dessas dores. E isso trouxe muita saúde mental para mim, né? Muita saúde mental na questão de não viver mais num vitimismo, né? Como você falou, até que ponto você se sente culpada? Eu me sentia culpada por inúmeras coisas, tudo era motivo. Às vezes eu não transparecia aqui, né? Não mostrava, não falava, mas o meu sentir interno era de muita culpa. Então, ficava naquela vitimização, os pensamentos me vitimizando, né? Então, praticando aqui o autoconhecimento mesmo, buscando essa transformação e sabendo que todo o meu universo vai ser beneficiado através de uma pequena mudança dentro de mim, né? Então, a gente se desconecta completamente do nosso ego, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E, claro, eu busco a transformação e, através dessa transformação, tudo ao meu entorno muda e, consequentemente, eu sou luz para o mundo, né? Porque quanto mais a gente trabalha as nossas questões internas, porque nós temos luz e nós temos sombra, né? A inteligência espiritual ela trabalha com esses termos. Nós temos luz e nós temos sombras. Ou seja, eu tenho a minha parte boa, tenho meus dons, meus talentos, né? Minhas potencialidades, mas eu também tenho a minha sombra, né? Que são, eu tenho as minhas virtudes e tenho os meus defeitos.
Então, se eu não olho para isso, se eu não acolho, não é botar debaixo do tapete, é olhar, identificar que você tem e iluminar, né? É acolher os seus defeitos, porque nós estamos aqui para aprender. Então, se eu me vejo julgando, tudo bem, eu já sei que eu não devo fazer, amanhã eu vou ser um ser humano melhor, vou melhorar um pouquinho. Então, todo dia a gente vai olhando para as nossas questões. E aí a gente vai trazendo luz para a gente. Quanto mais essa luz vai aumentando na gente, é impossível não reverberar no nosso entorno. A gente vai iluminando outras pessoas que vão chegando e vão se transformando e vão passando por alguma mudança. E isso vai se intensificando cada vez mais, porque aí aquela pessoa que eu consegui levar um pouquinho de luz, ela vai levar luz para outra, vai levar luz para outra. E quando a gente vê, a gente está ajudando, transformando, iluminando pessoas que a gente nem conhece, porque a gente fez a nossa parte de olhar para a gente, de mudar a gente, não de mudar o outro, né? E a nossa realidade, ela é exatamente, ela condiz com tudo que está dentro da gente, né? Nós somos energia, nós temos pensamento que emite uma frequência, uma vibração. Então, se eu penso bem, vai bem. Se eu penso mal, vai mal. Então, se o teu mundo externo não está do jeito que você gosta, está na hora de olhar para o interno. Porque a arrumação tem que partir de dentro. E aí sim, as coisas vão acontecendo fora como um passe de mágica. Agora, é um processo doloroso. É um processo intenso. É um processo que começa. Que começa. Agora, fim, a gente não sabe onde vai ser. A única coisa que a gente precisa saber é que a gente não está aqui a passeio. A gente veio por algo muito maior. A gente veio para cumprir algo muito maior, né? E o que é da minha parte controlar, eu preciso controlar. É autorresponsabilidade, não é o outro. Sou eu que tenho que fazer. Agora, existe a parte que é de Deus. E essa não nos cabe controlar. O que acontece é que as pessoas sofrem querendo controlar o que elas não conseguem, não podem controlar, que é aquilo que cabe somente a Deus, né? Então, assim, eu planejo o meu dia, eu planejo o meu futuro, mas eu não vivo esse futuro como se fosse a única possibilidade, porque a vida pode me apresentar outras. E que podem, aos meus olhos, não ser a melhor coisa, mas Deus, ele é justo e bondoso. Então, sempre será a melhor coisa. Sempre será a melhor opção, né? A gente está aqui para evoluir, para crescer, para aprender. Então, é com esse olhar que a gente precisa encarar a vida e encarar essa responsabilidade que nós temos com a nossa vida. O nosso corpo, que é o Que templo do legal. Espírito Santo, né? Isso. E daí a gente pode resumir aqui que a comunhão com Deus, o princípio seria estar no caminho do autoconhecimento de verdade, né? Se olhar para si, né? Essa comunhão com Deus seria olhar para o autoconhecimento e falar, é por aqui. É onde a gente começa a desmistificar tudo. A gente desconstrói tudo que a gente construiu e aprendeu, a gente desconstrói para construir algo diferente. E algo pautado na nossa essência, né? Na nossa essência, que está escondidinha, né? Porque a gente vive sob a personalidade, o ego, pelo que a sociedade quer. Então, a nossa essência ela vai ficando apagadinha. E é esse resgate da essência que é através do autoconhecimento. Malu, muito obrigada pela sua presença aqui. Quero agradecer a todo mundo que passou aqui pela live, as meninas aqui da formação que estão aqui com a gente, a Fabiana, a Val, eu vi, a Vandercileia, e eu fui vendo, algumas eu fui acenando ali. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui. A Lu Campos, a Lu passou por aqui. Agradecer a presença de todo mundo aqui com a gente. Eu espero de coração que tenha sido útil esse nosso bate-papo aqui para trazer um pouco de leveza, né? Para uma vida mais feliz, mais tranquila, mais leve, mais em paz, mais na luz
mas na luz do Senhor Jesus, de Deus, em paz. Isso aí. Que a nossa mensagem chegue ao coração de vocês. Amém. Então, um beijão para você. Beijão para todo mundo. Vou tentar deixar a live salva aqui. Se eu conseguir, que às vezes eu não consigo, mas se eu conseguir, eu mando o link aí para quem quiser assistir mais tarde, tá bom? De novo. Beijo. Beijo, então, gente. Tchau, tchau.